Olá pessoal, eu sou a Cássio Apolinário e nesse vídeo eu vou te falar um pouco mais sobre como foi a minha entrevista para o visto americano, como eu consegui ter o meu visto americano aprovado, além de dar algumas dicas para você que pretende passar pela entrevista. Então, se você pretende viajar para os Estados Unidos, você precisa assistir esse vídeo. Para os Estados Unidos. É nessa entrevista na qual vai ser concedido o visto, né? No meu caso, a minha entrevista eu realizei no Rio de Janeiro. Foi uma entrevista bem rápida, porém eu realmente estava bastante nervoso. Eu sentia, né, o coração pulsando dentro da camisa, mas a gente precisa tentar manter o foco e prosseguir com a entrevista. A primeira pergunta que o entrevistador me fez foi se eu preferia que a minha entrevista fosse feita em inglês ou em português. Embora eu tenha algum conhecimento de inglês, eu preferi que a minha entrevista fosse feita em português para que eu tivesse certeza de que eu estaria entendendo, né, todas as perguntas. Don't speak English, mas eu não estudei, mas tô com dólar, tá tudo aqui. Depois disso, ele me perguntou para onde eu estava indo e quanto tempo seria a minha viagem. Então eu disse que eu estava indo para Boston, nos Estados Unidos, e que a minha viagem seria de 15 dias. Ele me perguntou então por que eu gostaria de viajar para Boston, o que eu iria fazer lá. Então eu disse que eu iria fazer um curso de verão, um curso de inglês, seria apenas 15 dias, e que eu ia estudar na escola ILAC. Depois disso, ele me perguntou se eu tinha como comprovar que eu realmente estava indo estudar nessa escola. Então eu entreguei para ele a documentação que a agência de intercâmbio me entregou, né, com todas as informações da escola, as informações do meu curso, horários, as datas do curso, o que eu estaria estudando, inclusive com um contato da escola, caso o entrevistador ache necessário contactar a escola para perguntar, né, se eu realmente sou matriculado. Então ele me perguntou o que eu fazia no Brasil atualmente. Então eu disse para ele que atualmente eu estava estudando na faculdade, eu estava fazendo relações internacionais e que eu também estava trabalhando como trainee em uma agência de intercâmbio, que inclusive foi a agência de intercâmbio que me auxiliou com todo o meu processo. Então ele me perguntou se eu tinha como comprovar que eu estava realizando a faculdade no Brasil de Relações Internacionais. Então eu mostrei para ele a declaração, né, que a escola emitiu para mim, com todas as informações do meu curso e etc. Ele conferiu as documentações, então ele me disse que o meu visto tinha sido aprovado. Welcome to the United States. Passei, gente, entrei nessa merda. Tô fria! E agora, iniciando as dicas, eu queria te dizer que uma das dicas que eu acredito que é uma das mais importantes é você responder as perguntas de forma objetiva e clara. Se o entrevistador te faz uma pergunta, obviamente que ele quer saber uma resposta. Então, se você responde aquela pergunta de forma clara e objetiva, ele não vai ter a necessidade de ficar refazendo aquela pergunta, talvez de diferentes formas, para que você entenda. Porém, em alguns casos, o entrevistador pode fazer uma pergunta no início da entrevista e no final da entrevista ele pode fazer a mesma pergunta, porém de uma forma diferente, para ver se você realmente vai ter a mesma resposta para aquela mesma pergunta. Então, preste muita atenção a tudo que está sendo perguntado para você na sua entrevista e tente manter a calma, embora o coração esteja pulando dentro do peito, né? Tente manter a calma. A outra dica importante saiba o seu roteiro de viagem, saiba para onde você está indo, saiba quem você vai encontrar lá, saiba aonde você vai ficar hospedado, né? Em alguns casos, as pessoas vão para a entrevista, mas ela não sabe exatamente aonde a cidade que ela vai ficar localizada, ela não sabe exatamente quem ela vai encontrar lá, ela não sabe o nome da escola que ela vai estudar. Então, acompanhe o seu processo, saiba para onde você está indo, né? Se o entrevistador te fazer qualquer pergunta a respeito da sua viagem, você precisa saber responder. Outra dica importante, entregue e mostre para o entrevistador apenas aqueles documentos que ele te pedir. A gente costuma levar um bolo de documento para a entrevista, porém, aqueles documentos não serão todos olhados pelo entrevistador, né? Eles somente vai precisar de alguns documentos. Os documentos que ele acham que é necessário para concluir a sua entrevista.
Então, é sempre bom você levar a maior quantidade de documento que você puder levar, porque você não sabe qual o documento que ele vai pedir para você apresentar, né? Porém, não pense que você vai poder chegar e entregar uma pasta de documentos para o entrevistador. Ele realmente só vai precisar dos documentos que ele te pedir. Se você tiver o seu visto negado, não pense que está tudo acabado, tá? Você realmente pode refazer o seu processo e tentar uma segunda chance. Mas não tente, fazer o seu processo de visto uma semana depois, porque uma semana é um período muito curto para você tentar, mudar, o que foi errado no seu visto, ou saber qual razão que o seu visto não está sendo aprovado. Espere um período para que você tenha a oportunidade de rever o seu processo, rever talvez você, como pessoa, saber, por qual motivo que você não está apto a realizar essa viagem para o exterior, para que você tenha um período, para se preparar e aí sim ter um melhor, ser bem sucedido na sua entrevista. Então, como vocês podem ver, o processo de visto americano realmente não é um processo tão difícil. Você realmente só precisa estar preparado, você precisa contar com o auxílio de alguém que saiba te orientar, E para isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações da agência que me auxiliou durante todo o meu processo. E se você tiver a oportunidade de contar com um agente de viagem, de contar com uma agência de intercâmbio, é a melhor escolha que você está fazendo. Eu te desejo uma boa sorte para sua entrevista e estou ansioso para receber as suas dúvidas no e-mail que eu vou estar deixando aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar aí com seus amigos que também vão precisar passar pela entrevista de visto americano. Até a próxima, encontro você por aqui, nos Estados Unidos.